Graça e paz, queridos amigos e irmãos, amada igreja, retomando o nosso estudo sobre ser homem, né? Ser homem. Vamos falar um pouco de casamento, um pouco mais sobre casamento para a glória de Deus. Nós vemos que lá na criação do homem, mulher, de todas as coisas, Deus instituiu o casamento, essa união. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Umas coisas sobre o casamento, né? Propósito do casamento. O casamento foi planejado por Deus para a companhia e perpetuação da raça humana sobre a terra. A primeira instituição humana a ser estabelecida foi esse relacionamento marital, né? Homem e mulher. Algumas curiosidades: em Israel, a celebração de um casamento podia se estender por uma semana. Em Éfeso, só que o que aconteceu em Éfeso, na região de Éfeso ali, né, surgiu um falso ensino de proibição ao casamento. Então isso pode ser lido lá em 1 Timóteo 4, versículo 1 ao 3, então parafraseando aqui mais ou menos: homens que apostataram da fé, obedecendo a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Tá vendo, irmãos? Toda loucura, às vezes, você vai ver, uma igreja diz que tem que ser assim, tem que ser assado. Por isso que a gente precisa confirmar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é dura para sempre. Né? Quantos séculos existe a palavra de Deus, ela está aí, ela não muda. Só que os homens, né, conforme a sua conveniência, eles vão inventando coisas. Né? Alguns dizendo de forma mentirosa que tiveram sonhos, alguns talvez tenham tido sonhos, mas está vendo? Espíritos enganadores, ensinos de demônios. Então, a pessoa ter um sonho, vai ver uma visão e fala assim: não, Deus quer isso. Não, vão ver na palavra de Deus. E a palavra de Deus não proíbe o casamento. Pelo contrário, o casamento foi instituído por Deus. Deus criou o homem, depois Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, e Deus criou uma ajudadora, um auxílio idôneo ali, perfeito, feito sob medida. Então, isso é importante sobre o casamento. É algo de Deus. Então, a gente que ama a Deus, a gente que tem temor a Deus, então a gente tem que abençoar o casamento. Então, lembrando, né, algumas coisas da aula passada: o homem que limita sua esposa, sem saber, limita o auxílio divino dado na criação para o alcance do domínio planejado pelo próprio Deus. A palavra traduzida como ajuda, auxílio, aparece 21 vezes no Antigo Testamento, e somente 2 delas se referem a uma mulher. Os demais usos remetem especificamente à ajuda superior vinda de Deus. Então, ajuda, né? Quando Deus prometeu ajuda, ele prometeu ajuda como se ele mesmo, né? Através da mulher, é próprio Deus ajudando o homem. Se eu preciso de ajuda, é sinal que eu tenho uma deficiência. E o que ajuda? A ajuda, ela vem completar aquela deficiência que eu tenho. Então é isso que nós vemos na questão do casamento. A outra palavra pode ser traduzida como na frente, na vista de, completude de, contraparte de. Então eu vejo o casamento exatamente como se fosse uma balança de precisão, aquela balancinha lá dos 2 pesos. Então Deus, na sua infinita sabedoria, o Eterno equilibrou de forma maravilhosa homem e mulher. Então, não tem essa coisa de um ser melhor que o outro, não, eles devem se completar. E é isso que é o casamento. Então, aí nós vimos, né, que se um homem acha que sua mulher só serve para lavar, passar, cozinhar, você está errado. Então Deus projetou o cérebro feminino de forma única para captar mais percepções e intuição do que o masculino. Desvalorizar esse presente de Deus, né, com certeza é desprezar e recusar a ajuda do próprio Deus. Então, dentro dessa questão da ótica, existe esse texto de Eclesiastes, é muito apropriado, porque ele dá uma boa ideia do que é o casamento. O casamento é uma parceria. Então não são 2, né, que um é melhor que o outro, um não sei o que mais que o outro. Não, os 2. Então, de uma forma geral, né, irmãos? 2 pessoas, 2 pessoas.
é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um levanta, o companheiro, aí porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra os dois, lhe resistirão. Então, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, uma boa ilustração aqui para o casamento é exatamente esse texto de Eclesiastes, um livro de sabedoria que fala, ó, quando são dois, ó, existe melhor paga do trabalho. É tão legal quando o homem e a mulher podem trabalhar juntos, né? Às vezes o homem presta um serviço para fora, né? E a mulher é sua secretária, agenda horários, preço, recebe. Olha que legal, que parceria maravilhosa, né? Um levanta o outro quando, né, cai. Ou seja, está cansado, está doente, está meio chateado, o outro vem, dá uma palavra, vamos sair, vamos conversar, vamos fazer tal coisa, faz um prato diferente, sei lá, né? Então, quer dizer, um pode ajudar o outro, os dois se esquentam, né? Esses dias de frio, como é gostoso, né? Ter ali a companheira da pessoa amada. Quer dizer, é muito mais do que o calor, é o calor com amor, né? Os dois se protegem, um pode, né, abençoar o outro, pode proteger o outro, um por todos, todos por um. Então, esses versículos de Eclesiastes dão uma boa ideia do que é essa parceria entre homem e mulher. E, para assim, ilustrar, né, vamos falar de três casais, né? Porque os dois foram comprometidos com as coisas de Deus, uma só foi comprometida com as coisas de Deus, e que os dois brincaram com Deus. Então, Áquila e Priscila, nós vamos ter relato deles em Atos 18, do 1 a 3, depois Romanos 16, 3 e 4. Então, essa equipe de marido e esposa, né? Provavelmente já eram cristãos quando Paulo os encontrou, vindo de Roma, onde havia uma igreja. Nós lembramos, né? Epístola aos Romanos, né? E só que em Romanos 16, 3 e 4, Paulo chama de cooperadores. Olha que bênção, irmãos. Cooperar com esse grande homem de Deus, né? Esse homem que responsável, né, Deus, pela graça, pela misericórdia, pelos propósitos eternos do Eterno, né, do Criador, né, permitiu que Paulo escrevesse várias epístolas, né, e que são bênção para nós até os nossos dias. Então, Atos 16, 3 e 4 fala que eles eram cooperadores e que foram motivos de louvor por terem se arriscado pela vida do apóstolo. Quer dizer, além de eles colaborarem de muitas formas, inclusive eles também eles tinham um trabalho, né, como de Paulo, né, fazedor de tendas, mas além de ajudarem a Paulo em muitas situações, muitas áreas, eles, de forma extrema, eles se arriscaram pela vida do próprio apóstolo, ao ponto, né, de serem motivo de ações de graças, de louvor por todas as igrejas. Já pensou, assim, humanamente falando, né, se Paulo tivesse morrido, sem a ajuda desses amados irmãos, olha, ficaríamos sem tantas cartas, tantos ensinamentos maravilhosos, mas claro, a gente dentro da vontade de Deus é imortal. E Deus preservou a vida de Paulo, Deus preservou a vida desses amados irmãos, e, né, que bênção, né, terem sido instrumentos de livramento, não apenas de Paulo, mas de todos quantos haveriam de se converter a Cristo, né, pela graça, pela fé, como diz Efésios 2, 8, 9. Então, primeiro casal, marido e mulher, com esse equilíbrio de Deus, com essa obediência à palavra de Deus revelada, através de oração, através de jejum, através de muitas coisas, foram bênção para a obra de Deus, sendo bênção para a vida desse homem de Deus. Olha que legal. Agora, no Velho Testamento, fala de um casal que a mulher, né, se mostrou sábia, parecia ser uma mulher bonita, ao ponto de Davi desejá-la para si, né, como uma esposa, mas nós vemos Nabal. E quantos Nabal, né, existem, né? Nós temos conhecido, talvez tenhamos sido em algum momento da nossa vida. Então, Nabal significa tolo, nome apropriado para o seu comportamento insensato. Um filho de Belial, né? Um sujeito sem valor, né?
o servo, um dos seus servos, versículo 17, 1 Samuel 25, 17, ele vai falar, olha, você sabe que ele é filho de Belial, que ele não deixa ninguém falar. Você sabe aquela pessoa que só ela quer ter razão, só ela que fala, né? E assim, não é uma situação, todas as situações só dá ele, né? Então ninguém pode falar, ninguém pode falar que a Terra, vamos dizer, é redonda, não, imagina controvérsias, então tudo ele sabe, tudo sabe, que duro, né? Mas assim, um servo, um empregado ter uma opinião assim do seu chefe, do seu superior, do dono da empresa, é até comum. Mas sabe, irmãos, olha que dureza, a própria esposa, Abigail, quando ela vai ter com Davi, tentando remediar essa situação criada por esse louco, esse tolo, insensato, olha que palavras mais duras da própria esposa. Quem conhece melhor um marido do que a sua esposa? Olha que palavras duras. 1 Samuel 25, 25. Nós lemos o seguinte: não se importe o meu senhor, ela está conversando com Davi, com este homem de Belial. Ela pegou, reiterou as palavras do servo, a saber, com Nabal, porque o que significa seu nome, ele é. Quer dizer, olha que ela falou, olha, o Nabal quer dizer tolo, e olha, ele é exatamente isso, um tolo insensato. Só que ela até dá uma aumentada, Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. A loucura. Então ele não é apenas ser tolo, ele é louco. O que ele acabou de fazer foi loucura. Então, olha que tristeza. O servo tinha essa opinião dele, a esposa que lhe conhecia como ninguém reforçou, reiterou, validou o testemunho do servo, mas no versículo 37, 38 de 1 Samuel 25, nós vemos o que aconteceu com ele. Aparentemente, ele teve um derrame, ficou paralisado, mas o que realmente aconteceu é que o próprio Deus tirou a vida dele, desse tolo. Sabe, uma pessoa dessa, ninguém precisa de uma pessoa dessa, ninguém vai sentir saudade de uma pessoa dessa. Então, olha que grave. Enquanto o nosso primeiro exemplo de casal foram homem e mulher, bênçãos, instrumentos para a glória de Deus, nós vemos aqui nesse segundo casal uma mulher sábia, dá a entender que era uma bonita mulher, mas com um marido louco, tolo, que fala coisas sem sentido. E assim Deus tirou a vida de Nabal. E para finalizar, um casal de atores, hipócritas. Casal cristão cuja hipocrisia levou-os à sentença de morte. Os irmãos podem acompanhar Atos 5, este casal certamente estava entre os que creram, Atos 4:32, mas qual que foi o pecado deles? Eles vendo Barnabé, vai falar lá no finalzinho de Atos 4, 36, 37, vendo que Barnabé teve a iniciativa de vender terreno para distribuir com a igreja, que estava ali nascendo, a igreja primitiva, para poder repartir ali com os irmãos. Fala que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, até porque ele tinha sido eleito, ali, como se fosse um diácono ali, para servir a mesa, para abençoar. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, ele tendo um terreno, era uma pessoa com posse, vendeu para poder distribuir com os irmãos. Aí, esse casal, não sei se ele, por iniciativa dele ou da esposa, eles foram satanicamente inspirados a fazer o mesmo. Mas o que aconteceu? Eles prometeram que a venda daquele terreno seria entregue integralmente para aquela situação. E o que deve ter acontecido, irmãos? Ele deve ter proposto vender por tanto, e Deus abençoou, como abençoou com certeza Barnabé, outros que tenham tido ideias semelhantes, e com certeza eles venderam acima, bem acima do valor de mercado, nós diríamos hoje.
Imagina que o terreno valia 100 mil, ele foi vendido por 150 mil. Então, o que eles fizeram? Eles retiveram parte do valor, sendo que eles haviam prometido doar o valor. Então, eles não foram obrigados a vender, eles não foram obrigados a dizer que dariam integralmente, mas quando chegou a hora de cumprir a promessa, eles mentiram. Eles falaram que venderam por tanto e retiveram parte daquela venda. Então, eles, no versículo 5, vai falar, olha, Ananias foram satanicamente inspirados, E o que aconteceu? Eles mentiram ao Espírito Santo. Tendo mentido ao Espírito Santo, morreu primeiro Ananias, e 3 horas depois, quando Safira chegou lá, e aí Pedro pergunta, foi assim que vocês venderam? Foi desse jeito mesmo. Pois então, os pés daqueles que enterraram teu marido agora estão ali fora, vão entrar e vão levar e vão te enterrar, por vocês terem mentido ao Espírito Santo. Então ela veio e expirou, morreu ali. Então, vai dizer no versículo 11 ali que houve um grande temor. Por quê, irmãos? A verdadeira igreja de Deus não é igreja, não é denominação A, B, C, ela é composta por pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, pessoas que em algum momento das suas vidas reconheceram que eram pecadoras, que mereciam o inferno, que mereciam uma condenação eterna, mas entenderam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e foram reconciliadas com Deus através de Jesus Cristo, confessando os seus pecados, pedindo para Jesus tornar o seu Senhor e seu Salvador, crendo apenas, unicamente em Jesus Cristo. Então, essas pessoas que confiaram em Jesus Cristo para ser seu Salvador, seu Senhor, elas formam a igreja, a verdadeira igreja de Deus. Então, na denominação A, B e C. E pelo contrário, muitas pessoas religiosas, Jesus falou isso, olha, se você acha que você é são, então não vim para você, eu vim para quem é doente. Então, todas as pessoas que acham que são boas, suficientes, elas estão confiando que ou nelas, nas suas obras, ou por ser membro de tal igreja, mas igreja não salva. Homem, mulher nenhum salva. O que salva é Jesus Cristo, por isso que ele é Salvador. Então, quando esses dois mentiram ao Espírito Santo e expiraram, morreram, grande temor se instalou, porque a igreja não é para entretenimento, não é para ninguém se sentir bem, não é para resolver probleminhas, A igreja é para louvor e adoração do único Deus, que é santo, santo, santo. Então, irmãos, diante desses 3 casais, nós, meu casamento, eu com o marido, minha esposa, com qual que nós nos identificamos? Com o primeiro, com o segundo ou com esse terceiro? Pense sobre isso. E se você ou eu, se nós estamos ali como se fosse o segundo, talvez o terceiro, há tempo de se arrepender e desejar ser como Áquila e Priscila. E tudo isso, a glória de Deus. Existem outros Paulos em nossos dias, outros ministérios que precisam da nossa colaboração. Vamos ajudar para a honra e glória do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.